Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Jovem Pan Saúde. Como é bom ter a sua companhia mais uma vez. Eu sou Lívia Zanolini e no programa dessa semana vamos falar sobre a doença de Crohn, que afeta 34 a cada 100 mil brasileiros. Estamos falando de uma inflamação no aparelho digestivo que pode afetar qualquer parte do trato gastrointestinal e provoca diarreia, cólica abdominal, perda de peso, obstruções intestinais, entre outros problemas. No Brasil, a doença de Crohn registrou um crescimento anual de mais de 12%. Isso entre 2012 e 2020. E para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui nos estúdios da Jovem Pan News a coloproctologista Natasha Chagas Carreira e também o Dr. Bernardo Ribas, ambos integrantes da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Muito obrigada pela presença de vocês, bem-vindos. Obrigada. Vou começar aqui com a doutora Natasha, que está do meu lado. Doutora, bem-vinda mais uma vez. Eu fiz um resumo sobre o que é a doença de Crohn. O que é que mais é importante ser destacado? Acho que a sintomatologia é importante ser destacado. A doença de Crohn, ela vem crescendo aqui no Brasil, principalmente porque a gente está tendo mais acesso ao diagnóstico, mas também a gente vê que globalmente ela é uma doença que está aumentando a incidência nesses países que estão mais em desenvolvimento. Nos países que já estão desenvolvidos, ela tem dado uma estabilizada. Mas uma parte disso, a gente acredita que é por conta da dieta que vem assim industrializado, ultraprocessado, então isso tem um fator de aumento, apesar de não ser a única causa. E também somado isso ao diagnóstico que a gente está tendo mais acesso e o paciente também com mais informação, indo procurar mais o médico. Acho um combo, né, doutora? Isso, exatamente. A alimentação, as causas que a senhora citou, o paciente que está procurando mais, estilo de vida também, acho além da alimentação. Acho que isso tudo favorece a parte do diagnóstico. Acho que é importante também destacar os sintomas, principalmente porque eles são sintomas gerais, mas eles são sintomas da doença de Crohn, mas sempre que a gente vê esses sintomas de diarreia, sangramento nas fezes, emagrecimento, são sinais de alarme que o paciente precisa procurar o médico. Então, acho que quando o paciente está informado, ele procura mais e nisso, consequentemente, acaba aumentando a incidência por aumento de diagnóstico também. Desses sintomas que a doutora citou, doutor Bernardo, existe algum que é inicial ou não? Depende do paciente, depende do caso. Desses sintomas, o principal que vai causar a maior das vezes que vai chamar a atenção, né, é a própria questão da diarreia. Diarreia com sangue e muco. A principal... Sempre vai ter a presença do sangue ou não? Não necessariamente sempre, mas assim, é um dos sintomas que dá aquele start na hora que o paciente vai chamar atenção. É aquela diarreia, às vezes 4, 5 vezes. Ao dia? Ao dia, às vezes até mais vezes. Independentemente da alimentação? Independentemente da alimentação. A alimentação contribui com isso. É muito importante entender que assim, a doença de Crohn ela não é uma doença de um único fator. Ela tem inúmeros fatores, né? Ela tem questões genéticas envolvidas, questões do próprio indivíduo, ela tem um componente autoimune, a dieta com os ultraprocessados, igual a doutora Natasha já falou, e também questões de estar exposto a condições, por exemplo, uma pessoa que vive numa cidade mais urbanizada também, que vai ter contato com poluição e tudo mais, isso pode contribuir. Saneamento também pode fazer diferença? Com certeza. A ausência dele? A ausência do saneamento básico, da rede de esgoto, a ausência de uma rede de água tratada. Quando o paciente quando a pessoa não tem acesso a todo esse aparato, ela fica mais vulnerável a desenvolver a doença também? Pode contribuir, mas não é algo determinante. Sim. Um dos fatores que a gente vê que a gente não tem uma causa, né, propriamente conhecida de que leva a doença de Crohn. A gente tem, igual o Dr. Bernardo falou, uma doença multifatorial. Então, são vários fatores que contribuem. E um dos fatores é essa alteração da microbiota, que hoje em dia a gente fala muito sobre isso, né? Que a microbiota são as colônias, né, das bactérias que a gente tem no nosso intestino. Então, tudo que pode alterar essa microbiota para um paciente que já é suscetível, né, que já tem essa predisposição, ele pode levar a doença de Crohn. Sim. Então, nisso a gente vê uso de antibiótico quando é criança, anti-inflamatório. E aí a questão do saneamento, ela pode estar inserida nisso, mas assim, não existe nenhum estudo que fale, né,
que isso pode alterar, mas assim, com certeza ela pode alterar a microbiota e num paciente suscetível isso pode levar assim a contribuir ao desenvolvimento da doença, ou um paciente que já tem a doença de Crohn, sempre uma infecção somada a isso é sempre pior. Então um paciente que já tem ali, aí falta um saneamento, pode ter uma infecção associada, o quadro vai ser muito pior. Entendi. Sobre tratamento, vamos começar a falar um pouquinho sobre isso, doutor Bernardo. E antes do tratamento efetivamente, existe uma faixa etária em que é mais comum o surgimento da doença ou não? A doença ela é majoritariamente diagnosticada nos primeiros anos, digo adolescência, adulto jovem, e a gente pode tratar de diversas formas. Cada paciente tem que ser muito bem estudado para a gente fazer um tratamento bem individualizado. Existem hoje tratamentos de diversas linhas, tratamento com medicamentos orais, tratamentos com medicamentos injetáveis e hoje acho que os mais modernos são os imunobiológicos. Acho que é o que está mais na mídia ultimamente e tem apresentado bons resultados. Geralmente é medicamentoso, intervenção cirúrgica não é necessário. Pode ter? Sim, pode. Na verdade, dos pacientes que tem, é muito comum ter intervenções cirúrgicas. Um paciente que tem 10 anos de Crohn, pelo menos uma cirurgia, todo paciente vai acabar sendo submetido. Isso é um dado estatístico. Então, o tratamento cirúrgico acaba sendo muito recorrente nos pacientes com Crohn. Inclusive, a terapia biológica, que é uma dos principais tratamentos, é o principal, na verdade, ele muda o curso natural da doença e um dos objetivos é tentar diminuir também essa intervenção cirúrgica, porque cirurgia é sempre uma morbidade maior, né? Risco, né, doutora? Não deixa de ter exatamente. Um risco. Então, acaba que a doença fica mais grave. Então, a gente sempre tenta tratar para poder evitar as crises, né, de inflamação, para evitar essas cirurgias. Mas, assim, infelizmente, o tratamento cirúrgico não é um tratamento, é uma intervenção. Porque tratamento mesmo a gente não tem para a doença. É uma doença crônica. Que não tem cura. Que não tem cura, você tem um controle dela. E, às vezes, as consequências, né, de quando você está nesse quadro inflamatório é um estreitamento da alça, que causa essa obstrução, igual você destacou nos sintomas. O que a gente chama também de fístula perianal, que é um abscesso ali perto do ânus, é uma inflamação ali. Então, se o paciente tem uma inflamação uma inflamação aguda, né? Isso, aguda muito alta, ele precisa de uma intervenção cirúrgica, às vezes, como consequência. Então, o tratamento, um dos objetivos, além de melhorar a qualidade de vida, né, é a gente tentar diminuir as intervenções cirúrgicas. Cada caso é um caso, como vocês dois têm destacado aqui. Então, tem pacientes que têm... Eu vou tratar como um tratamento, doutora, embora tenha ficado muito bem explicado. Não, ficou ótimo. Ficou ótima a explicação, mas eu vou tratar como um tratamento para ficar fácil para a gente compreender e falar sobre o assunto. São níveis diferentes da doença que a gente tem hoje. Então, tem pacientes que vão levar uma vida, embora tenha de seguir esses cuidados, tranquila. E aqueles que recorrentemente vão ter de fazer cirurgia, como a doutora explicou, vão sofrer mais com isso, doutor? Com certeza. Principalmente pacientes que são tabagistas. O tabagismo na questão da doença de Crohn pode aumentar em cerca de a cada 5 anos, ao invés de 10, pelo menos uma cirurgia. E isso também é um dado estatístico. Pacientes tabagistas com doença de Crohn têm um risco muito aumentado da gente ter que ter uma intervenção cirúrgica para não um tratamento definitivo, mas assim uma continuidade, uma manutenção do paciente. A doença de Crohn também a gente trata muito em questão de períodos de crise e períodos de remissão. A ideia da gente com o tratamento é manter o paciente no maior tempo possível em remissão. E a gente vai ter essa remissão observada clinicamente nas condições que o paciente apresenta, se ele tem menos episódios de diarreia, sem muco, sem sangue, assim também como nos próprios exames, que a gente tem alguns exames que a gente vai acompanhando. Um que também está em alta, que muitos pacientes acabam solicitando para a gente no consultório, é um que chama a calprotectina. É um exame que a gente recorrente, ele pode ser usado para acompanhamento da doença. Outro exame também que é muito, muito frequente da gente utilizar, e esse sim é até importante para a gente fazer o diagnóstico, é a colonoscopia. A colonoscopia a gente consegue ver a remissão do ponto de vista endoscópico
com o uso da medicação. Então, no caso do paciente que sofre com uma doença de Crohn, ele tem que fazer um acompanhamento, independentemente da gravidade, constante, né, doutora? Sim, só falando também na parte do diagnóstico, a doença de Crohn é muito difícil, às vezes, de ser diagnosticada, porque a gente não tem um exame que fale que é ou não. Então, é um conjunto de achados de clínicos com os exames. Então, a gente solicita a colonoscopia, né, igual o Dr. Bernardo falou, tem a tomografia ou a ressonância, é um exame de imagem, né, que a gente vai ver as ossas do intestino, mais a calprotectina, que é um exame pra gente de marcador mesmo, marcador inflamatório, até pra gente acompanhar depois no tratamento. E tudo isso, mais o quadro clínico, a gente vai ver fechar ou não, né? Ou o diagnóstico. Sim. O que é importante também salientar é que com esses exames a gente também consegue classificar qual é o paciente. Então, se ele tem uma doença mais grave ou se ele tem uma doença mais leve. Então, como você falou, existem esses tipos de doenças que são de autoimune, assim, né, que são marcadas por períodos de remissão, de agudização. Vários pacientes vão ter tipos diferentes de doença. Então, é sempre muito importante para o paciente acompanhar com um especialista, até por conta do diagnóstico não ser uma coisa fácil. Então, o ideal é que procure um especialista da área, e aí, ou um coloproctologista, ou um gastroenterologista, os dois conseguem dar esse suporte melhor, fazer o diagnóstico, e o acompanhamento é para a vida. Não tem cura, tem que acompanhar. Geralmente, o tratamento é difícil a gente retirar, o paciente acaba fazendo esse tratamento também para a vida, porque se a gente tira e ele tem uma agudização, a consequência é muito pior. Então, a gente acaba deixando... É muito difícil um paciente com doença de Crohn tirar a medicação. Existem casos, lógico, mas isso é individualizado, isso é no consultório com o médico. Então, tem que fazer, sim, um acompanhamento sempre recorrente com o seu médico. O que pode acontecer, doutor Bernardo, com um paciente que negligencia esses sintomas, não procura um médico, não inicia um tratamento? Bom, o mais importante que pode acontecer é ele não ter o controle da doença. E o controle da doença, ele pode piorar a questão endoscópica, igual a gente já tinha dito anteriormente. O que a gente chama de mucosa do intestino pode ficar totalmente alterada. E com essa persistência, até mesmo o desenvolvimento de um câncer. Isso é algo que a gente não consegue evitar caso o paciente negligencie o tratamento. Inclusive, é uma das grandes causas, né, motivos da gente ter que operar o paciente, é o câncer do paciente que negligencia o tratamento. E aí são dois problemas, né? Porque se a gente está falando de uma doença que não tem cura, que é a doença de Crohn, aí o paciente ainda desenvolve um câncer, então são duas frentes em que os especialistas vão precisar atuar, né? Ou estou falando besteira? De forma alguma. Não. E levando em consideração isso, é uma cirurgia que tem um risco muito mais elevado de complicações. A gente está falando aí de uma cirurgia de um paciente que tem uma doença em todo o trato gastrointestinal. Então, quando a gente vai ter que operar essa região, a gente está falando de algumas, como nós fazemos, né, na cirurgia, às vezes tem que fazer costura ou deixar a alça exteriorizada pela parede. Então, isso a gente assim, aumenta risco de complicações cirúrgicas, como que a gente tem de fístula, que é quando a alça não abre, não fecha completamente e tem alguma abertura com saída de conteúdo dentro do intestino para a barriga. A gente pode ter sangramentos recorrentes, dentre assim, inúmeras outras complicações de um paciente que agora vai ser um paciente oncológico e com uma doença inflamatória. E acrescentar, né, doutora? Eu queria também acrescentar que, além do câncer, realmente o paciente que negligencia pode vir a desenvolver o câncer por conta da inflamação, ele tem um fator de risco aumentado para isso, mas também uma coisa que é muito ruim na doença é que são essas cirurgias que às vezes ele precisa ser submetido. Então tem muito paciente que negligencia e aí a doença, quando inflama, ela vem pior, ou às vezes ele abre o quadro assim também. Então, fecha, né, o intestino, ou então tem aquele abscesso, e aí o paciente tem que ser submetido a cirurgias de urgência. E por mais que também esse paciente não tenha desenvolvido um câncer, ele também é um paciente com muita morbidade, porque você ter que operar a barriga várias vezes
é uma coisa ruim. A gente vai cada vez tirando mais segmento e esse paciente pode vir até um intestino curto. Alguns pacientes acontecem isso, né? Que é o intestino fino, ele fica mais curto. Isso aí diminui a absorção de nutrientes, né? Então, é um paciente que vai emagrecendo, tem muito mais dificuldade de ganhar peso e isso também é um desenvolvimento ruim para ele. Tem a parte oncológica, mas essa parte também é ruim. Então, a qualidade de vida fica muito ruim para esses pacientes. É muito importante que ele não negligencie a doença, que ele procure sempre um especialista, que ele faça o diagnóstico e o tratamento correto também. O tratamento também é muito importante ser feito correto. Então, acho que isso é de suma importância. Né? Então, se seguir essas orientações, esses casos mais graves que você destacou são mais raros, então? Não, assim, eles não são mais raros. Acho que seguindo as orientações, a gente vê, né, que teve com a terapia biológica a gente tem um divisor de águas. Realmente ele mudou. Mas tem muito paciente que acaba ficando intolerante à medicação, a gente tem que trocar. Mas tem pacientes que mesmo com a medicação, infelizmente, vão ter um desfecho mais difícil. Mas com certeza, se eles não usassem a medicação, seria muito pior. Então, a gente vê que tem melhora, assim, com o tratamento. É um tratamento complicado, nenhum tratamento é fácil, né? A gente tomar remédio via oral já é difícil, não é um tratamento fácil, né? Então, o paciente tem que estar disposto, porque muitos desses medicamentos biológicos, eles são injetáveis, são na veia ou então no subcutâneo. Então, não é uma coisa tão fácil, mas assim, é fácil a gente falar, né? Sim. Mas o paciente tem que ter a disciplina, o médico tem que ajudar ele e para seguir, né? Não abandonar. Mas o paciente consegue ele mesmo administrar? Não, ele tem que ir até o especialista. O subcutâneo, às vezes, a gente consegue administrar domicílio, ou, apesar de a gente preferir que eles vão ou em clínicas de infusão, ou ele no SUS também, para fazer a aplicação. E o SUS nessa história consegue dar um tratamento adequado para esses pacientes, doutor? Hoje a gente já tem uma gama de medicações, inclusive os biológicos, né, que são medicamentos tidos como de alto custo, e realmente tem um alto custo, mas a gente tem uma gama de medicamentos que o SUS libera e a gente não tem dificuldade de aceitação. E é importante, assim, claro, né, ter toda a documentação, comprovação de todas as formas, laboratorial, de exames, de imagem, e a própria clínica do doente, e aí ele consegue sim retirar essa medicação pelo SUS. O próprio tratamento, a cirurgia também, se for necessário, também é possível se fazer pelo SUS? É possível se fazer pelo SUS, é possível. E importante também que esse paciente que ele deve sempre acompanhar e fazer o tratamento, a manutenção para tentar ficar em remissão o máximo de tempo possível, uma vez que esse paciente ele tem um risco também maior de ter uma desnutrição, Desidratação também é uma outra coisa que ele pode ter, e o fato dele manter o tratamento, ele evita muito de ter essa evolução da doença. O que a doutora Natasha disse, né, a terapia biológica, ela divide o que a gente conhecia antes da doença para agora, mas ele não é um tratamento que cura a doença e não é um tratamento que apaga de vez a doença. Ele vai manter o doente em o que a gente chama de remissão. Em relação aos planos de saúde, doutora, a gente sabe que tem algumas doenças que os pacientes e familiares têm dificuldade de negociar isso com os planos de saúde. Em relação a uma doença de Crohn, há esse desafio ou não? Não, os planos de saúde em relação ao tratamento, né? Sim, o acesso, cirurgia, eles fornecem também, o SUS fornece bastante medicação no alto custo, eles já têm algumas classes, né, de terapia biológica, e o plano de saúde também. O que tem que ser feito é a parte burocrática mesmo. A gente faz os relatórios e aí é o convênio aceitar ou não, mas ele já faz parte e é obrigatório a aceitação. Geralmente a gente não tem problema com pelo menos isso, né? Pelo menos isso, mas tem que fazer tudo certinho. Às vezes demora um pouco, é uma coisa burocrática para pegar a medicação. Os pacientes do SUS também têm
apesar de você ter acesso a uma coisa burocrática, mas assim, a gente entende que seja porque é um medicamento de alto custo, né? Então tem que ter um certo controle. Quanto seria, doutora? Só pra gente ter uma ideia. Eu sei que são vários medicamentos, mas uma faixa, por exemplo. Por aplicação uns 15, 20 mil às vezes. E a aplicação geralmente em que recorrência sim. ela acontece? Geralmente? No ano você vai ter 10 aplicações. Meu Deus, é realmente de alto custo. A gente está falando de um tratamento que vai ser mensal, bimensal. Depende de da medicação e do quadro clínico do paciente, de como que tá. Às vezes a gente precisa otimizar a dose, mas é bastante dinheiro. Se a gente tem o SUS, então, para quem não tem condição de pagar um plano de saúde, menos ainda de arcar de forma particular, faz um bom trabalho nesse sentido, então. Sim, com certeza. Faz. A gente tem alertado aqui desde o início que há esses fatores, não vou nem usar a palavra causas, fatores hereditários. Para pessoas, então, para crianças, vamos pegar as crianças como exemplo, que tem casos já na família, esse acompanhamento deve começar, então, mais cedo ainda, doutor? Antes dos sintomas surgirem ou não é necessário? Não é necessário a gente fazer um rastreio da doença. Sim. O rastreio não é algo necessário, até porque o fator genético é um fator que pode acontecer, mas ele não é o fator determinante. Então, assim, a gente não vai fazer um rastreio para a população, não, porque a mãe ou o pai tem... e o paciente não apresenta nenhum sintoma. Mas a partir dos primeiros sintomas já é válido a gente começar uma pesquisa mais aprofundada dessa doença. E é possível ter qualidade de vida com o tratamento correto? Com certeza. Não é todo caso, né? A gente sabe que é muito individualizado cada caso, mas existem pacientes que mesmo com tratamento todo adequado, otimizado, ainda assim apresentam condições de qualidade de vida não boas. Mas com o avanço que a gente tem, as medicações, a gente consegue ter qualidade de vida de pacientes que chegam para a gente no consultório e falam assim, doutor, agora eu consigo viver minha vida de uma diarreia que ele tinha antes 4, 5 vezes ao longo do dia para 1, 2. E não com aspecto diarreico, evacuação de aspecto normal. Então, a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida com a medicação. Doutora, só quem vive o problema ouvindo esse exemplo aí que o doutor passou, pessoas que têm quadros de diarreia 4, 5 vezes ao dia, só quem vive o problema consegue entender a dimensão da dificuldade de enfrentar esse problema, né? Sim, a doença. Exatamente. Não, é uma doença difícil. Inclusive, também uma das formas que a gente acabou não falando muito, que eu só falei brevemente, mas tem a doença de Crohn perianal, que é quando o paciente tem esse abscesso, tem essa comunicação entre o intestino e ali próximo ao ânus, e esse paciente precisa de muita cirurgia. Esse tipo de paciente, são 30% mais ou menos dos pacientes que têm a doença, eles vão ter essa forma perianal. A qualidade de vida, infelizmente, fica muito prejudicada. Às vezes o paciente tem que fazer vários procedimentos cirúrgicos, sem contar que é uma localização ruim, né, difícil, às vezes tem muita dor. E é bem chato mesmo. Isso eu ia perguntar, dor, doutora, para além desse caso agora específico, o paciente em geral que sofre com uma doença de Crohn, ele enfrenta muita dor? Sim, enfrenta dor nesse caso. Em todos os casos, a gente tem as manifestações também que são extraintestinais, apesar de ser uma doença do trato intestinal, a gente tem as manifestações extraintestinais, aí tem a artralgia, né, que é a dor nas articulações, tem algumas lesões cutâneas, lesões às vezes até na córnea do olho, nos olhos. Então é uma doença que dá dor, a cólica abdominal também. É bem complicado, assim, com o tratamento a gente consegue melhorar bastante a qualidade de vida, consegue melhorar os sintomas, mas acho que os pacientes com doença de Crohn, eles têm muitos grupos de apoio, porque é uma doença muito difícil, complicada, eles precisam realmente ser acolhidos, às vezes é um tratamento também multidisciplinar, com vários profissionais, porque não é fácil. Com certeza, só de ouvir vocês explicando aqui, eu já sinto um pouco dessa angústia. A gente está caminhando para o finalzinho, faltam mais ou menos uns 3 minutinhos, e agora eu queria começar com o doutor Bernardo, a mensagem final para quem está assistindo, né? Sobre prevenção, sobre atenção a esses sintomas. O que é mais importante destacar para a gente encerrar essa entrevista, doutor? Acredito que o mais importante é, assim que apresentar os primeiros sintomas, você não negligenciar. Procure um profissional, seja clínico, cirurgião, coloproctologista, qualquer área dessas que vá poder encaminhá-lo pelo menos para algum especialista. Procure o quanto antes para não deixar desenvolver uma doença mais grave. A gente sabe que é uma doença que, como nós já dissemos, não tem cura,
tem tratamento e a gente quer reduzir o mínimo as complicações dessa doença. Então, assim, quanto mais cedo a gente procurar o serviço de saúde, quanto mais cedo o paciente procura o profissional, ele consegue ter um início de tratamento mais precoce, quando identificada a doença, e a gente não ter que pegar uma doença já evoluída para tentar trazer para remissão. A gente já conseguir segurar a doença no inicinho e alongar o mais tempo possível essa evolução da doença. Agora, doutora, aquelas orientações de vida saudável, alimentação saudável, muita hidratação, isso tudo ajuda? Faz parte desse combo de tratamento? Sim, faz com certeza. Não existe nenhum estudo que prove que a alimentação tem influência no tratamento. A gente não consegue ver, mas com certeza você ter uma alimentação saudável, diminuindo os ultraprocessados, sempre procurar o alimento mais in natura. Não existe também, uma coisa que eu acho que é importante, sempre perguntam no consultório, é se tem algum alimento que eles têm restrição. Não é igual intolerância à lactose, por exemplo. Eles não têm intolerância a nenhum tipo de alimentação, então eles podem comer tudo. Alguns alimentos realmente causam mais inflamação e aí isso é muito individual, o paciente vai sentir. Mas sempre tentar procurar ter isso aí é para todos nós, né? Sim, não só para quem tem doença de Crohn, mas tentar sempre ter essa alimentação mais saudável, hidratação, fazer um exercício físico quando possível, quando eles conseguirem, porque isso ajuda também no estresse. E tentar ter uma vida assim, mais tranquila, menos conturbada, né? Que ajuda bastante. Tentar se blindar, né, do que acontece no mundo, porque hoje fugir do estresse ninguém consegue. Exatamente. Mas tem que aprender a encontrar mecanismos para enfrentar isso. Queria agradecer muito a participação de vocês, muito didáticos, muito claros. Nós falamos com a coloproctologista Natasha Chagas Carreira. Muito obrigada pela entrevista, doutora. Muito obrigada, um prazer estar aqui. Prazer é nosso. E também com o doutor Bernardo Ribas, ambos membros da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Doutor, obrigada pela presença também. Que é isso. Disposição. Até a próxima. Então, a você que esteve conosco, muito obrigada pela audiência, pela companhia. Espero que você tenha primeiro compreendido e depois gostado do conteúdo de hoje. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, quiser sugerir algum tema para a gente tratar aqui no programa, é só enviar um e-mail para nós, saude@jovempan.com.br. E para rever essa e outras tantas entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News ou o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde. Realização Jovem Pan News.